Quer dizer, falou o Capitão Penderton, que qualquer satisfação obtida com o abandono da normalidade está errada e não se deveria permitir que trouxesse felicidade. Em suma, é melhor, porque honroso do ponto de vista moral, que a cavilha quadrada fique raspando de um lado para o outro o buraco redondo do que descobrir e usar o quadrado não ortodoxo em que ela se encaixaria. Ora, você colocou isso de forma perfeitamente correta, disse o Major. Não concorda comigo? Olá, eu sou a Luma Carneiro e bem-vinda ao canal Extraordinário Leitor Ordinário. Eu tô aqui então para fazer a resenha do último sorteio da minha TBR Jar. Eu não vou deixar o vídeo porque não interessa mais que eu tô fazendo a resenha, mas em breve então vou fazer um outro sorteio, escolher um outro livro e trazer aqui a resenha pro canal então. Mas dessa vez, da última vez na verdade, eu sorteei o Reflexos num Olho Dourado da Carson McCullers, com essa capa aqui, que alguém me explica o que significa essa capa, além do reflexo dourado que tem aqui no cantinho. A Carson McCullers é um dos meus autores favoritos, assim, no geralzão mesmo. Aqui no canal, então, eu já trouxe resenha para o livro O Coração Caçador Solitário, link aqui no cartão e no box, e também para a Convidada do Casamento. E um livro póstumo, na verdade, que é só coletâneo de achados dela, mais ou menos, que é O Coração Caçador Solitário. Então, link para todos esses livros, cartão e box. Dessa vez, então, eu trouxe aqui o segundo livro dela. O primeiro, O Coração Caçador Solitário, foi lançado em 1940. Esse aqui, um ano depois. Ela estourou com O Coração Caçador Solitário, que é uma história linda. Esse aqui não desceu muito, assim. A palavra que se usa muito, eu acho que eu falo isso em todo vídeo, porque eu quero deixar isso bem claro. A palavra que descreve o trabalho da Carson McCullers é a palavra grotesco. Essa é a palavra, mas na verdade essa palavra descreve muitos autores daquela região sulista dos Estados Unidos naquela época. Então, as histórias delas vão ser grotescas em vários sentidos e a gente vai conversar sobre isso então ao longo do vídeo. Sobre o que é este livro especificamente. Esse livro se passa, digamos, numa base militar, num quartel, onde, de novo, falar mais uma coisa, que é, no trabalho da autora se usa muito alegoria, ela usa muito simbolismo. O primeiro livro se passou numa, quase que 70% do livro numa pensão. O outro livro que eu trouxe aqui, A Convidada do Casamento, se passou numa cozinha. Esse aqui, então, se passa aqui nesse quartel, nessa base militar, enfim. Onde a gente vai ter o Capitão Penderton e a sua mulher, Eleonora. Não, é Leonora só, na verdade. E o Major Langdon e a sua esposa, Alison Langdon. O que está acontecendo aqui? A gente percebe já no começo da história que o Capitão Penderton e a sua esposa, Leonora, têm um casamento de fachada, né? Em que ela o trai com um de seus melhores amigos, talvez que seja o próprio Major Langdon. O problema é que... Problema não, né? A descrição aqui do livro é que o capitão se apaixona pelos amantes da esposa. Se apaixona mesmo, aquela coisa quase que juvenil mesmo. Esse é o contexto de quando a gente chega na história. É isso que está acontecendo. Então, a gente, na verdade, a história também vai começar falando do soldado Williams, que é um... Não é uma pessoa, assim, pra mim ele ficou parecendo parte da natureza, sabe? Ele só reage a certas coisas assim, ele não tem muita ação no livro. Mas o que então que acontece? Ele é chamado ali, convocado a prestar um serviço na casa do Major Penderton. Chega lá, faz o que foi dito a ele, mas ele faz um pouquinho a mais, o que desagrada o capitão. O que é isso então? O capitão pediu para ele deixar o jardim de um jeito, o soldado faz o que ele pede, mas acha que, assim, mexendo um pouquinho ali vai ficar melhor. O problema é que o capitão não pediu e não gostou do resultado. Então, eu já fiquei assim, ok, eu conheço você, Carson McCullers, eu sei o que você está querendo fazer aqui. Porque isso traz, na verdade, isso ela traz muito em seus personagens. Esse personagem, Capitão Penderton, me lembrou demais o Biff Brennan do Coração do Caçador Solitário, porque ele tem um lado feminino e um lado masculino. A Carson McCullers, em suas obras, gosta de indagar e sem deixar uma resposta clara de que talvez o ser humano tenha esses dois lados realmente não definidos, né? Mas ao mesmo tempo é como se, nesse caso do Penderton, e não tanto no Biff Brennan, mas nesse do Penderton, ela colocasse nele todo o lado
como é que eu posso dizer, estranho do homem e da mulher. Então é um personagem que me incomodou demais, eu não consegui me identificar com ele em nenhum momento. A esposa dele, então, Leonora Langdon, tem um cavalo, Firebird, que só ela consegue domar, né, digamos assim. No início era muito difícil domar e depois ela doma ele a tal ponto que até quando ele se rebela é um fingimento, é um teatro, né? E ela faz então um passeio com ele, é quase uma coisa bem um espetáculo mesmo. Mas a gente vai falar melhor desse cavalo daqui a pouco. Então, voltando aqui, né, na história um pouquinho. Então, no final, quando o soldado Williams termina o serviço ali, ele ainda fica por lá e ele pega então a Leonora fazendo uma brincadeira ali com o Capitão Pemberton, e ela passa correndo nua para subir as escadas. E ele vê. Até então ele não tinha visto nenhuma mulher nua. Ele é criado de uma forma toda estranha, em que ele é quase que uma maldição ver uma mulher nua, uma doença, sabe? Como se algo fosse ser passado para você em termos de doença. Então ele nunca tinha visto e ele fica encantado. Então o que acontece? Ele passa a observá-la às noites, mas observá-la como assim? De uma forma muito grotesca, né? Ele então invade todas as noites o quarto da Leonora, acoca ali do lado da cama e fica vigiando ela dormir. No máximo toca no cabelo, se eu não me engano, e só. Ele é muito calado, ele não fala quase nada. A gente quase não consegue entrar no pensamento dele, ele é realmente quase que parte do cenário mesmo. Então, acontece que a Alicent, que é a esposa do Major, que é o amante da Leonora, vê ele tipo uma sombra ali, só que ela já tem um histórico que dá pra duvidar de que, assim, será que ela realmente viu? Né? Então ela perdeu a filha dela com alguns meses e ela passa por um momento muito difícil de depressão. Num desses momentos ela tá na casa então dos Pemberton e sai correndo e corta um dos seus mamilos com uma tesoura, né? Então, eu vou falar disso aqui, já vou abrir um parêntese, porque as histórias da McCullers sempre vão ter a incapacidade física de alguma forma, né? Nesse caso, até por causa disso, cortou um seio, cortou um mamilo. Por causa disso, essa incapacidade física, a McCullers sempre diz, a incapacidade física é só um símbolo para a incapacidade deles interna. Acho que é espiritual a palavra que ela fala, de receber e dar amor. E é isso que acontece com todos esses. Eles amam de forma errada, eles sentem de forma errada, tudo é pura aparência. Então, como ela teve todo esse histórico, ela tá vendo uma sombra que às vezes entra na casa e... quer dizer, ela não vê que entra, mas ela vê que some e às vezes aparece, sabe? Então, todo mundo não dá crédito pra ela. Ela tem lá o seu servo, o seu criado, que é o Anacleto, que é uma figura mesmo, eu não consigo nem explicar ele na história. Mas se é que dá pra se identificar mais ou menos com alguém nessa história, é realmente com a Alicent. O problema é que vai vir adiante. Voltando a falar então da Leonora, que é a esposa do capitão, o livro descreve ela como uma mulher espirituosa, né, toda serelepe talvez, mas burra. O livro vai dizer que ela não consegue fazer a menor conta de matemática. Se ela precisa escrever uma carta, ela, então a sua criada, que agora não vou lembrar o nome, acho que é Suzy, se trancam na cozinha o dia inteiro e saem de lá esgotadas. Sério, o livro retrata ela assim. Então o que acontece? O que eu percebo? Que a autora ela não traz pra gente nenhum retrato minimamente crível de mulher. A gente vai ter esse aspecto feminino no Capitão Pemberton, que é a coisa mais confusa que você vai ver na sua vida. A gente vai ter a Leonora, que, por um lado, tem essa beleza mais física, essa espiritualidade, essa alegria de viver, como diria Hebe Camargo, mas burra que nem uma porta. A gente vai ter então a Alicent, que é inteligente, gosta de música, e música também é uma coisa muito marcante nos livros da Carson McCullers, mas nesse acho que é a obra que menos tem música dela. Mas ao mesmo tempo ela é muito frágil, ela é debilitada, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? Então a gente tem uma coisa muito
muito longe do ideal, não é nem do perfeito, é do ideal. Um belo dia, o Capitão Penderton resolve pegar o cavalo da mulher, o Firebird, pra sair correndo. E ele acaba meio que tendo um acidente com ele, porque o que ele acha que ele consegue domar o cavalo, ele não vai conseguir. Ele consegue por um tempo, na verdade, então ele acha que tá sob controle, ele fica numa coisa de tô te entendendo, então eu tô te, como é a palavra, te cutucando, assim, ele começa a cutucar o cavalo, tipo, te dou um pouquinho de liberdade e te freio, te dou um pouquinho de liberdade e te freio, porque ele achava que essa era a receita pra domar o cavalo. Mas o cavalo uma hora desembesta, sai correndo, ele acaba sendo ferido, não exatamente pelo cavalo, mas pelas árvores e tal. E por causa disso, o cavalo uma hora cansa, e quem vem resgatar? O soldado Williams. E eles já não, né, já tinham ali umas desavenças. O soldado Williams tá por ali por perto do acidente, mais longe do quartel, porque ele gostava de ir a cavalo, um dos cavalos lá que ele pegava, distante, e ficar nu sobre uma pedra recebendo a luz do sol. Cara, ele é muito da natureza. Então ele aparece nu para resgatar o cavalo, o Firebird volta com ele, e daí pra frente o Penderton vai começar a ficar, como é que eu posso dizer, ele vai fixar o seu pensamento no soldado Williams. De início, de uma extrema raiva, que é só pra ele, porque pra mim, quando essa parte chegava, era tipo muito ver alguém que sente ódio de alguém, mas que não sabe que na verdade é amor. Era como ver malhação, assim, sabe? Tipo, te odeio, te odeio, te odeio. E você pensa, vai descobrir que é amor. Então foi mais ou menos assim. O problema é que o soldado Williams, de novo, uma porta, ele não percebe, ele percebe que está sendo seguido, que o soldado, que o capitão passa cada vez mais perto dele, mas ele fica assim, né, essa é a vida, fazer o quê? Não vou fazer nada para evitar. Essa é a história, sabe? Ao mesmo tempo que parece que os casais, para começar, parece que os casais estão trocados, né? É uma história muito difícil de você imaginar acontecendo. Primeiro porque se passa num quartel, que é uma situação, na minha cabeça ao menos, tão mais rígida do que qualquer outro contexto, que eu fico assim, é sério que tudo isso está acontecendo diante dos meus olhos? Por eu achar que a Carson McCullers, por ter essa... De novo, eu gosto de usar essa palavra pra você fixar, porque isso é sinônimo de Carson McCullers. Eu acho que ela pesou tanto no lado grotesco que ela esqueceu do lado que tem que ser uma história cativante, entendeu? Que ela faz com maestria no Coração do Caçador Solitário, com maestria na Convidada do Casamento, em alguns de seus contos, em algumas outras de suas obras, mas nesse livro aqui eu acho que ela pesou a mão demais, talvez, até por isso não tenha sido bem recebido, sabe? E, de novo, eu não consegui me identificar com ninguém, torcer por ninguém. É quase como se essa história fosse um mundo amoral. Você tem drogas, porque o capitão toma remédio pra dormir, e tipo, lá o momento vai dizer assim, por ele não conseguir mais dormir, sei lá, com 2, 3 gotas, ele toma muito mais pra poder dormir. E quando eu li isso, eu fiquei, beleza, ok, ele vai ajustando. Já tava errado, obviamente, foi o pensamento aí. Mas lá pro final do livro, não sei o que, vai dizer assim, o soldado só estava um pouco bêbado e drogado. Aí eu fiquei drogada, eu falei, tá, por causa do remédio pra dormir. Eu fiquei, realmente, até drogas, né, ele é um drogado. Então a gente vai ter droga, vício, crueldade, que mais? Traição, sabe? Ódio estampado, assim. Então eu fiquei assim, meu, que mundo pesado, né? Que mundo cheio de defeitos. Então eu percebo que não dá, você não tem um respiro nesse livro. Tanto que apesar de debilitada de novo emocionalmente, pra mim a Alyson é a única que chega perto mais do mundo real, né? De um personagem real. Até mesmo a Anacleto com toda a sua excentricidade. E são os personagens que não sobrevivem na história. Ela porque ela morre por uma parada cardíaca, e ele porque é o seu criado, o seu fiel escudeiro. Quando ela morre, ele some no mundo. Então aquele mundo do quartel pervertido nesse sentido, assim, não há valores, ele não pode ficar ali, até mesmo sem essa referência da Alyson. Sabe, é um mundo, nossa, chocou demais. Voltando a falar do cavalo, que é como o Bruno do canal Mais Uma Página vai falar, que ele comentou aqui no vídeo anterior que a capa poderia ter algo a ver em relação a cavalo, a temática de cavalos. E eu realmente concordo com ele. Porque o que o cavalo representa nessa história?
Na minha humilde opinião, ele representa até mesmo esse lado sexual dos personagens, o que não é realmente uma surpresa, talvez. Porque da Leonora, ela consegue controlar o cavalo. O que significa pra mim? Que apesar dela estar traindo o marido com um dos grandes amigos, né, se é que pode chamar de amigo nessa história, ela não tem peso na consciência, ela está livre, ela está no controle da situação por não ter esse peso mesmo na consciência. Então, ela domina o cavalo muito bem. Quando ela não domina é por pura brincadeira. E a vida de Leonora é uma brincadeira. Sério, se você ler esse livro, você vai perceber que nada a afeta. Nada. Já quando é o Pederton que sobe no cavalo, ele acha que controla, mas na verdade ele termina essa cavalgada dele no estado lastimável. Por quê? De novo, ele se apaixona, então agora ele ama, né? É mais que a paixão, ele descobre que é o amor mesmo pelo soldado Williams. Virou obsessão da vida dele. Ele perde a memória, mas ele lembra do soldado Williams, é a única coisa que vem na mente dele. Então, o que ele acha que está sob controle até no início, porque ele acha que é só um ódio e tal, rapidamente ele descontrola. Ele descontrola não, ele sai do controle da situação quando ele do cavalo, mas ao mesmo tempo ele sai do controle da situação em relação ao Williams, ao soldado Williams. E quando ele tá fora do controle, mas ainda vivo, porque ele achava que já estaria morto se o Firebird aloprasse, mas ele sobrevive, então ele realmente está vivo. Quando ele não está no controle da situação, é que ele se sente vivo em cima do cavalo. Que é justamente isso, quando ele deixa aflorar esse lado que ele tenta o tempo todo subjugar, é que ele deveria então se sentir vivo, que é com um soldado Williams, né? Ele tem esses sentimentos, essas impressões que ele nunca teve. E ele vai descobrir, o livro vai dizer pra gente que o que ele teve com o Capitão Langdon, que ele gostou dele, é coisa de criança, seria um amor de criança perto do que ele veio a sentir pelo soldado Williams, desculpa. Mas o cavalo no final meio que derrota ele, né? Porque ele acaba estraçalhado. Que de uma certa forma eu também vejo que é verdade na vida dele, porque quando ele descobre que o soldado Williams, o seu amor, né, gosta da Leonora, vai visitá-la todas as noites, ele mata o soldado Williams porque, penso eu, ele não suporta ver que a pessoa que ele ama a esposa dele, né? Então ele mata ali porque ele não consegue lidar com essa situação. É o final trágico do cavalo, da sua cavalgada, né, com o Firebird, e o seu... como é que eu posso dizer? A sua história com o soldado Williams. Eu percebi assim, mas lendo também a respeito, e eu infelizmente não vou poder dar o texto para vocês, de onde eu li isso, porque eu tenho muito material da Carson McCullers, porque eu fiz meu TCC sobre ela. Então eu tenho muito material que eu não lembro nem de onde eu tirei, eu não usei no meu TCC, eu só fui acumulando. Mas lendo um desses, ele vai chamar a atenção para que o cavalo também é uma metáfora em relação ao próprio casamento dos dois, né? Tanto do capitão quanto da Leonora Pederton. Porque assim como ela controla o marido nesse casamento, de uma certa forma, sim. Ela controla o Firebird, e assim como ele não consegue controlar o cavalo, ele que deveria controlar esse casamento, até mesmo por causa da época, 1940, talvez um pouco antes da história se passe, algo assim. Ele deveria ser o chefe do casamento, mas ele não é. Ele deveria estar no controle da situação com o cavalo, mas também não está. Até as histórias mesmo da autora, elas trazem um pouco algum personagem com um peso mais religioso, e nesse livro nem isso. Acho que as únicas menções a Deus, talvez, nessa história, seja quando a Alison morre, que o Langdon, né, obviamente essa coisa da morte, de você ter passado por uma experiência assim, vai te despertar esses sentimentos. Mas mesmo assim é muito fraco. Logo em seguida ele vai dizer que o compromisso dele é ser um bom patriota e servir bem no quartel, alguma coisa assim. Então, outra coisa importante de comentar é que as obras da Carson McCullers são marcadas por adolescentes. Sempre vai ter um adolescente naquela fase maravilhosa de dúvidas, conflitos, revoltas, rebeliões. E desse não tem. Acho que quando a Claire tá mais perto, ele deve ter ali por volta de 23 anos. Mas ele não traz. Na verdade, ele é o personagem mais bem definido, assim, tipo... mais maduro, na verdade. Essa é a palavra, todos são bem definidos. Mas ele é o mais maduro da história. Então, assim, foi
uma surpresa ver que ela não tratou desse assunto nesse livro. E todos ali são extremamente hipócritas, porque olha o seguinte, esse é o Capitão Pederton, que vai perguntar então pro Langdon. Quer dizer que qualquer satisfação obtida com o abandono da normalidade está errada e não se deveria permitir que trouxesse felicidade? O Langdon vai dizer que é isso mesmo, se você abandona a normalidade e tem uma certa felicidade com isso, está errado. Mas ele mesmo abandona a normalidade quando ele decide trair a esposa, que já tem todas as suas doenças, com a esposa do melhor amigo dele. Isso já é um abandono de normalidade que lhe traz extrema felicidade e mesmo assim ele não renega nada disso. Ao mesmo tempo então que o capitão, que nesse caso é contra a normalidade como a meta puramente por ser o que os outros esperam, então você tem que cumprir, ele é que vai fazer isso, pelo casamento dele com a Leonora, por querer aquele casamento de fachada, por não dar vazão a esse lado que ele então realmente vai considerar anormal, a ponto, né, de sempre estar sendo reprimido, ele mesmo reprime. Quer dizer, todos são hipócritas, tanto quem vai dizer assim o seguinte, vamos abandonar a normalidade e ser feliz, não faz isso. E quem acha que você tem que seguir a normalidade, mesmo que isso te faça triste, não segue a normalidade, vai quebrar esse código moral, traindo, sabe? Uma traição horrorosa. Vamos pensar nesse cenário puramente em termos dos seus atos, né? E o título então, né? Porque reflexos no olho dourado. O Anacleto gosta de pintar aquarelas, e numa dessas aquarelas ele vai pintar o seguinte: um pavão de um verde chocante, com um único e imenso olho dourado, e no olho reflexos de algo minúsculo e, aí só vai completar, grotesco. É incrível porque pavão é esse bicho chamativo, misterioso e que parece que é toda essa situação. É misteriosa, é chamativo no sentido de que é tão grotesco que te chama a atenção realmente. E nisso, nesse grande olho, que é o que tudo vê e que é o que a gente vê da história, eu entendo até que esse olho é o nosso olho, talvez, não sei. A gente reflete de alguma forma essas situações, as nossas reações a essas situações. Ou talvez sejam essas situações que espelhem, que reflitam algo no nosso cotidiano. É uma metáfora, uma comparação muito enigmática. Eu acho que não dá pra bater martelo do que significa tudo isso. Eu acho que as opções são muito abertas. Mas enfim, é um livro que eu indico caso você queira conhecer mais a obra da autora. É um livro que eu vou manter na minha estante porque, como eu gosto da autora e traz características, traz reflexões, sim. Esse não é o problema. O problema é mais que não me foi... A história em si não me foi atraente, mas assim, os escândalos, né, o choque, pra mim foi muito grande. Então, acho que eu vou ficando por aqui, senão eu vou começar a me repetir, talvez um pouquinho, dentro daquilo que eu preparei, né, pra trazer pra vocês. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar a sua curtida. Se gostou muito e ainda gostou de outros vídeos aqui do canal, não esqueça de deixar a sua inscrição. Obrigada pela visita, volte sempre.